Bom dia. Vou aguardar alguns minutinhos para ver se mais alguém entra na sala. Aí a gente começa a nossa aula. Bom dia. Bom, muito bem. Vamos começar nossa aulinha hoje. Se eu não estou errado, nós começamos o módulo 7, que é do nosso tema de ótica, aqui da nossa semana. Ah, não, temos um tópico final ainda do módulo 6. Peraí, deixa eu conferir aqui, ó. 6.6. Fizemos o 6.5. Não, 6.6 já foi. Isso, um instantinho. Seis ponto seis já foi. É isso aí. Acabamos adiantando o módulo 6, o tópico 6.6. E vamos começar hoje, então, o 7. Compartilhar com vocês aqui. Pronto. Módulo 7, então, começa falando de ótica, que até pode ser considerado uma sequência do tópico de ondas, tá? Por questão de que a gente viu que a luz é uma onda eletromagnética e a gente pode, falamos especificamente do som e agora vamos falar especificamente da luz. Então, a gente vai detalhar um pouco mais dos fenômenos ópticos que nós vamos encontrar e aprender um pouco mais sobre essa área da física que é a ótica. Marcando aqui a entrada do João Pedro. Vamos lá. Então, primeiro, esse
Esse assunto de ótica é uma outra vertente da física, como eu apresentei para vocês no começo do ano. Eu apresentei 5 grandes áreas da física e agora vamos passar por mais uma delas, que é a ótica. E basicamente a ótica vai estudar o quê? Estuda a luz, tá? Então, tudo que tiver relacionado com o fenômeno da luz visível, a gente vai estudar aqui dentro da ótica, tá? Só para acrescentar, a gente divide a ótica em 2 vertentes, uma que chama ótica física e a outra que chama ótica geométrica, né? Ótica física, tudo aqui está dizendo, estuda a natureza da luz, mas estuda a natureza da luz mais como uma onda. Então a gente veria, além dos fenômenos reflexão, igual está aqui, a gente veria os fenômenos de difração, polarização, né? Que são fenômenos mais relacionados com a parte ondulatória. E aí nós trataríamos a luz exatamente como uma onda eletromagnética, sem o seu efeito visual. Mas o que a gente vai estudar mais nesse tópico não é tratando dessa parte da ondulatória, é tratando mais da parte geométrica. Então a gente vai estudar a ótica geométrica, que a gente considera que a luz percorre numa linha reta, e a gente vai estudar, mas o objetivo da ótica geométrica basicamente é estudar como que é a formação de imagem, tá? Então, como que eu consigo reproduzir uma imagem no espelho, como que eu consigo reproduzir uma imagem através de uma lente, como que funciona o reflexo, como que funciona, existem espelhos diferentes, existem lentes diferentes, né? E a aplicação de cada um. Por que que existem espelhos que formam imagem diferente? Por que que existem lentes que formam imagem diferente? Qual que é o objetivo de cada um desses sistemas? E é claro, todo esse estudo da ótica levou ao desenvolvimento de outros dispositivos, como, por exemplo, câmeras fotográficas, microscópios, telescópios, lupas, entre vários outros dispositivos que, que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Ajudando também na tecnologia, né? Por que não? Vocês são da era da câmera digital. Eu acho que vocês nunca viram tirar foto de uma câmera com filme e depois levar o filme para revelar. Isso daí já era uma câmera mais antiga, que mesmo assim já tinha bastante tecnologia envolvida, que era a própria composição das lentes da câmera. A diferença é só o registro, né? Que a câmera antiga ela registrava no próprio filme da máquina, que a gente colocava um rolo de filme lá dentro para registrar a fotografia. Agora, a câmera atual, que é a digital, ela registra, mas ela não registra no filme, ela registra de uma maneira digitalizada, né? E aí você tem a informação do filme computadorizada. Você pode já colocar direto a imagem no computador virtual para você editar a imagem. Sem contar que você tira a foto e já enxerga na hora, né? Como ficou. Se ficou ruim, você vai lá e bate outro. Que antigamente não existia isso, né? Você só conseguia ver a foto após o filme revelado. Bom, nós faremos algumas análises aqui iniciais, de acordo com nossa introdução à ótica, e a gente vai ficar aqui dentro do tópico 7.1 e do tópico 7.2, tá? Que é ver as fontes, até os meios de propagação, se eu não me engano. Isso.
E aí já tem uns exercíciozinhos para fazer, mas eu acho que a gente vai deixar esses exercíciozinhos para fazer na próxima semana, né? Se eu não estou errado, exatamente. Então, vamos lá, ó, nosso 7.1. Então aqui tem algumas discussões sobre alguns aparelhos aqui. E eu gostaria que dessas imagens que você está vendo aqui na página 16, você escrevesse aí quais são os fenômenos que você está enxergando em cada uma dessas imagens, né? Então, 2 minutinhos aí, escreva rapidinho o que você acha que é esse fenômeno na primeira imagem, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta imagem. 5 imagens aí, quais fenômenos óticos você acha que está acontecendo? 2 minutinhos eu vou deixar para vocês responderem. E aí, preencheram alguma coisinha aí? O que vocês acham que está acontecendo aqui na primeira imagem? Aqui é uma sombra, né? Na verdade, o que está falando, o que está aparecendo nessa imagem aí, sombra? Que fenômeno óptico a gente pode estudar aí com essa imagem? Ninguém se arrisca aí? Nem na 2 aqui, a imagem do pato ou do gato. Reflexo? Reflexo aqui na 3 fica bem claro, né? O reflexo. Aqui na 2 também, né? Apesar de não ser um. E exatamente essa é a discussão aqui, né? Não é um espelho, mas mesmo assim a gente tem o reflexo aqui que forma a imagem, tanto na 2 e na 3. É um reflexo, só que em mecanismos diferentes, né? Um é no espelho, outro é na própria água. Válido aqui para o 5 também, né? O reflexo aqui, isso aqui, essa bola aqui é um espelho, que a gente tem um formato um pouco diferente. E a primeira coisa que você deve pensar, por que que esse espelho aqui ele tem esse formato diferente, né? Ele é redondo, não é um espelho convencional. Tem muita gente que acha que isso aí era uma câmera. Não é câmera não, tá, pessoal? Isso aí é só um espelho, não filma nada, é só para você olhar o reflexo. Mas qual a diferença de usar um espelho arredondado aqui e não um espelho normal? Assim como a gente tem um espelho desse aqui lá no portão do colégio, né? No portão de cima. Ou às vezes na escada do ônibus.
Qual a aplicação desse espelho? A gente vai ver também. Agora eu queria o 4 aqui, ó, a figura 4 aqui. O que você acha que fenômeno que é esse aqui? Sabe como é que chama? Eu sei que é um arco-íris, né? Mas que fenômeno que é esse aí que envolve o arco-íris? Ninguém saberia dizer? Tem a ver com a luz também, só que é a dispersão, né? A gente viu aqui no, no espectro do eletromagnético, ó, das ondas eletromagnéticas, ó, a luz visível aqui, ó. Ela tem todas as cores do espectro colorido dentro dela. E ali nada mais é do que o mecanismo da aqui que faz o arco-íris, né, que é a água, ela está fazendo a dispersão da luz. Então a dispersão da luz faz com que ela não se mostre como luz branca convencional. Aí a gente vai ver que ela se divide e a gente consegue ver as faixas de frequência colorida, desde o vermelho até o violeta. Assim como, assim como nós temos o prisma, que faz esse mecanismo também. CD, quando você brilha o CD na luz, né? E o reflexo dele sai um pouco colorido. Então ele também consegue fazer com que a luz se divida nessa frequência colorida. Bom, vamos lá. Então, todas essas imagens aqui têm algum fenômeno relacionado. Ah, e a primeira, que é a sombra, é porque a luz ela viaja em linha reta. Então, a sombra é uma das maneiras da gente comprovar que a luz viaja em linha reta, né? E a luz não consegue desviar dos obstáculos, então por isso que aparece a sombra, porque a gente está bloqueando a passagem da luz na onde ela ia incidir, e aí a gente acaba criando, projetando a sombra. Bom, alguns conceitos básicos, né, que a gente vai aprender aqui nesse tópico 7.2. Começa pelo raio de luz. Então, para nós, pessoal, a representação do raio de luz vai ser igual tá aqui, ó, vai ser uma seta com uma flechinha, tá? Não tem como a gente imaginar a luz diferente de algo desse tipo. Então vai ser uma linha com a flechinha no meio, ó. Isso vai ser o nosso raio de luz, é uma representação didática. Como é que a gente vai desenhar a luz no papel? Não tem como, né? Então a gente usa a representação da onde a luz, para onde essa luz está indo, tudo bem? E aí a representação mais fácil da gente fazer pelo nosso livro, pelo nosso caderno, é fazer como se fosse uma flecha, uma seta, né? E aí veja que a gente faz uma reta e a flechinha no meio, né? Só para indicar a direção de propagação da luz, tá bom? Também vamos considerar nesse momento que a luz ela sempre propaga em linha reta, como está aqui, ó, né? Por enquanto a luz ela não realiza nenhum tipo de desvio, tá? Então, se você tiver um raio desse solitário, é apenas um raio de luz. Se você tiver um conjunto de raios de luz, aí a gente tem o que nós chamamos de feixe de luz. Então, feixe de luz é o quê? São vários raios de luz, né? Um só é um raio, mais de um é um feixe de luz. E nós temos três tipos de feixes luminosos, igual está aqui na imagem, ó. Classificado como cônico convergente. Então ele vem de uma outra fonte qualquer, ele concentra num ponto, tá vendo? Então esse aqui é o feixe de luz cônico convergente. Feixe de luz cônico
divergente. Então, ele vem de um ponto, ele espalha, tá certo? E o feixe de luz cilíndrico ou paralelo, onde o feixe de luz, ele não concentra e nem é emitido de um único ponto. Ele tem a mesma distância entre os raios, ó. Então, cônico convergente, vem o feixe de luz e converge, concentra em um único ponto. Cônico divergente, ele parte de um ponto e espalha, né? Cilíndrico paralelo, os raios têm a mesma distância entre si e formam um feixe paralelo. Exemplo de cada um deles. Esse cônico convergente aqui a gente consegue com uma lente, tá? Por exemplo, a gente usa uma lupa. Aí com a lupa a gente consegue focalizar a luz num único ponto. Pode ser, sempre a aplicação de uma lente. O cônico divergente é mais fácil. Uma lanterna a gente consegue fazer isso, tá? A própria lanterna ela é um feixe divergente, né? Se você iluminar uma parede com a lanterna e for afastando, você vai ver que a, a região onde você ilumina, ela vai aumentando o tamanho, né? Então, ele é divergente, ele espalha um feixe de luz. E o cilíndrico paralelo pode ser aqueles holofote de show, né? Aqueles holofote branco, geralmente ele concentra, apesar dele ser uma fonte de luz que está um pouco longe, ele sai um feixe mais paralelo, igual esse daqui, né? Então ele consegue fazer com que a luz não se espalhe, tá? Um feixe desse aqui a gente consegue com um espelho esférico. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Em aulas futuras eu explico para vocês o que que é um espelho esférico, tá bom? Aí a gente consegue esse feixe cilíndrico, tá? Muito bem. Vimos a diferença de feixes de luz, né? Combinação com um raio de luz. E aí, vocês façam aí um desenho, como está mostrando aqui, ó. Acabei dando dica para vocês do que pode ser um feixe de luz convergente, divergente e cilíndrico. Então, também 2 segundinhos aí para vocês apresentarem, fazerem aí, realizarem um desenho mostrando esses feixes de luz aí, convergente, divergente, cilíndrico. Vai lá, 2 minutinhos eu já retorno.
Muito bem. Deixei um tempinho aí para vocês fazerem um desenho. Vamos seguir então aqui agora. Aí a gente entra em fontes de luz. Depois de fontes de luz é meios de propagação e a gente acaba a nossa parte aqui inicial, tá? Só um instantinho, deixa eu trocar um foninho aqui e já retomo, peraí. O foninho meu tá acabando a bateria, peraí. Muito bem, troquei o foninho aqui, tava me atrapalhando. Pega pra ela aí. Bom, aqui em fontes de luz, a gente parte uma discussão inicial que é: tem luz própria ou não, né? Então, a primeira classificação que a gente faz com relação à luz é: tem luz própria ou não tem luz própria. E aí, se tem luz própria, a gente classifica como fonte de luz primária. Se não tem luz própria, é uma fonte de luz secundária, tá bom? Outra classificação que pode aparecer também é que as fontes primárias são chamados também de corpos luminosos. E as fontes secundárias também podem chamar de corpos iluminados, tá? Então, não sei se aparece essa discussão aqui para frente, mas o registro aqui na nossa aula, que eu vou selecionar aqui. Então, as fontes de luz primária também podem ser chamados de corpos luminosos, tá? E as fontes de luz secundária podem ser chamados de corpos iluminados. Beleza. Então, são outras duas classificações que podem aparecer aí, talvez em algum exercício, em alguma discussão, tá bom? Agora, nós temos subclassificações das nossas fontes de luz, né? Principalmente a fonte de luz primária. Eu vou tentar fazer um esqueminha aqui que mostra para vocês as nossas subclassificações. Eu vou compartilhar com vocês aqui um quadro branco, porque eu consigo detalhar melhor essas classificações, tá?
Bom, a primeira classificação que nós vamos fazer aqui, então, de acordo com as fontes de luz. Então, vamos lá. As fontes de luz podem ser primária, como nós acabamos de ver, e podem ser secundária. Uma pequena classificação da fonte de luz primária e secundária. Aqui, as fontes de luz primária têm luz própria. Então, pode ser natural ou artificial. Como, por exemplo, uma lâmpada ou uma vela acesa, que são classificações de luz, de fonte de luz primária, tá? Beleza? E aí nós temos também a secundária aqui, só uma breve definição. Ela reflete a luz de uma fonte primária. Então é todo o resto. Qualquer objeto que não tenha luz própria é considerado uma fonte de luz secundária. A tela tá branca para mim. Tem que estar branca mesmo, mas agora eu comecei a digitar. Tem que aparecer eu digitando aí para você. Eu estou no quadro branco agora. Conseguiu ver, beleza. Bom, aí nós temos uma subclassificação aqui da fonte de luz primária. Então aqui, primário, secundário. Aí agora o primário, ele tem duas classificações aqui, que é incandescente, né, e luminescente. Incandescente e luminescente. Qual a diferença entre o incandescente e o luminescente? Aí tem a ver com a temperatura da fonte, tá? Aqui é uma fonte de alta temperatura. Então, as fontes luminosas que têm alta temperatura são fontes de luz incandescente. Por consequência, aqui os corpos luminescentes têm baixa temperatura, tá? Essa é uma diferença básica também que aparece entre as fontes de luz primárias, incandescente e luminescente, tá? E ainda nós temos uma segunda subclassificação aqui para luminescente, que é fluorescente, né? E fosforescente. Fosforescente, luminescente, fosforescente. Aqui uma tem flúor e a outra tem fósforo. Não, não é bem isso não. Tá? A classificação aqui da fluorescente é necessita de uma fonte de energia para seu funcionamento. Então, por exemplo, igual aquela lâmpada branca que a gente tem na nossa casa, é uma
fonte de luz primária luminescente fluorescente, porque ela só está acesa quando liga a energia. Quando desliga a energia elétrica no interruptor, a fonte de luz apaga, né? Agora, fosforescente, mesmo com a fonte de energia desligada, ela continua seu brilho. Por exemplo, igual o livro traz, os ponteiros do relógio, né? O ponteiro do relógio, se ele brilha no escuro, ele pode ser considerado uma fonte de luz fosforescente. Então tá aí, ó. Isso é assim que a gente faz a divisão das fontes de luz. Tudo bem? E as subclassificações da fonte de luz secundária? Não tem. Todo e qualquer objeto que reflete a luz de uma fonte primária é uma fonte secundária. Eu, você, a carteira, a cadeira, a mesa, o copo, o capacete, o computador, o livro, o computador desligado, né? Obviamente. A própria lâmpada desligada também. A parede, o sofá, o armário, tudo isso reflete a luz para a gente poder enxergar. Então, são considerados fontes de luz secundária. Fonte de luz secundária não tem subclassificação. É isso mesmo e pronto, acabou. Tá? Então, o livro não apresenta desse jeito igual está aqui. Eu acho muito interessante mostrar as subclassificações aqui nesse diagrama. Fica bem mais fácil de visualizar. Eu vou salvar isso daqui, depois eu posso enviar para vocês. Tá bom? Passando então adiante, espero que vocês tenham entendido essa classificação de fontes de luz. Nós voltamos para o nosso livro, onde tem os exemplos aqui, né? Então, ó, fontes de luz primária, ó, sol, a vela acesa, o vagalume com a bundinha acesa, são fontes de luz primárias. Incandescente, ó, altas temperaturas, 6.000 graus Celsius, uma lâmpada, 2.000 graus Celsius. E os luminescentes, baixas temperaturas, né? E ainda os luminescentes classificamos em fluorescente e fosforescente. Ó, fluorescente, a lâmpada. Aqui, na verdade, é só uma representação, né? Porque ela está acesa e que o cara que está segurando aqui. Só se o cara estiver passando energia para ela e o cara está tomando choque. Mas ela é um exemplo de lâmpada fluorescente, porque ela só é ligada com a energia. E a fosforescente aqui, ó, ponteiro de relógio, igual eu falei para vocês. Aquelas estrelinhas que a gente cola no teto do quarto, pode ser também. Tem alguns interruptores que também eles brilham no escuro, né, para você poder enxergar onde ele está e conseguir acender a luz, né? Então são representações da fonte de luz fosforescente, perdão. E aí as fontes de luz secundária, todo o resto, né? A lua é uma fonte de luz secundária, né, pessoal? Quem ainda não estava ligado, mas eu acho que vocês já estavam ligados, sim. Ela reflete a luz do sol, né? Então ela não tem luz própria. Ela é uma fonte de luz secundária, né? A gente só vê ela graças ao sol. Se sumir o sol, some a lua. Né? Quer dizer, some o brilho, né? Não some o astro. Mas ela depende da luz do sol. E também outros planetas. Aí vai uma perguntinha, né? Se for possível, exatamente daqui a alguns segundos, sumisse o nosso Sol, morresse, né, entre aspas, instantaneamente o Sol nosso morresse, ele apagasse, ele desligasse.
o que nós veríamos olhando para o céu? O que vocês acham? Bom, primeiro que o céu não seria azul, tá? Já adianto. O céu a gente só consegue ver nessa tonalidade azul graças ao Sol incidindo na atmosfera, e aí ocorre a dispersão da luz, onde predominantemente a gente enxerga o tom azulado, tá? Não significa que o céu é azul. No fim da tarde o céu é roxo, meio alaranjado, né? Depende do dia, não, depende do horário do dia e da inclinação da Terra com relação ao raio do Sol. Aí a gente, quando o Sol entra na atmosfera, na verdade ocorre a dispersão e ocorre todas as cores. É que depende da inclinação que nós estamos, a gente vê mais o tom azul, ou mais o tom alaranjado, ou mais o tom avermelhado. Vai depender muito do horário, né? Beleza. Por fim, nós chegamos aqui nos meios de propagação, que é o que vai encerrar a nossa aula. E essa luz, ela percorre alguns meios e são classificados dessa seguinte forma aqui, ó: transparente, translúcido e opaco. Vamos lá. E não tem maneira melhor da gente conseguir classificar esse meio olhando a imagem, ó. Aqui nós temos um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. E exatamente qual é a diferença entre eles, né? Bom, primeira diferença é o que você está vendo através dele. Veja que o meio transparente, ele não deforma, ele não atrapalha a trajetória da luz. Como assim a trajetória da luz? É porque a luz está batendo lá naquela parte de trás e refletindo aqui através do vidro para a gente poder enxergar. E a gente consegue ver nitidamente a imagem aqui através desse vidro. Nós conseguimos ver os traçados com nitidez, o formato continua sendo um plano, os quadrados aqui, ó. A imagem não é deformada, então ele não prejudica o caminho da luz através desse meio. Então é um meio transparente, tá? O meio translúcido, como você já pode ver aqui do lado, apesar de a gente ver a silhueta, o formato, né? Ainda assim eu consigo ver o formato da imagem aqui atrás, mas a imagem já é um pouco danificada, já é prejudicial na sua forma. Talvez a gente poderia ver até uma coloração não exata, né? Mas ainda assim consegue passar um certo brilho de luz, que a gente consegue ver do outro lado. Porém, prejudicado, né, a imagem já não é tão nítida assim. E o meio opaco, como vocês podem ver aqui, ó, não dá para ver nada, ele bloqueia totalmente a passagem de luz, né? Então, o transparente, ele permite a passagem da luz total. O meio translúcido, ele permite uma passagem de luz parcial. E o meio opaco, ele bloqueia totalmente a passagem de luz, né? Além da gente pensar em termos de passagem de luz, né? Aqui passa totalmente, aqui parcialmente e aqui bloqueia totalmente. O que nós podemos também classificar os meios de acordo com a nitidez da imagem, que eu acho interessante fazer essa classificação, ó. Ó, então, passa uma retinha para cima aqui, ó. E quanto mais nítido for a imagem, mais próximo do transparente, nitidez da imagem aqui, ó. Então, melhor é a nossa imagem. Então, quanto mais nítido for a imagem, mais perto do transparente você está. Quanto menos nítido for a imagem, mais próximo do translúcido ou do opaco.
lembrando, pessoal, que a gente pode ter alguns meios intermediários aí, né? Mas é algo que não tem tanta necessidade de subclassificação. Por exemplo, talvez uma água que seja um pouco mais turva, conturbada, ela pode estar entre o meio transparente, translúcido ou translúcido e opaco. Só que não tem classificações intermediárias, né? Aí você tem que ver se ela tem uma classificação mais definida em termos de translúcido ou opaco, e aí escolhe uma delas e você notifica ela, beleza? Chegamos assim então ao fim do nosso conteúdo. A gente, apesar de ter 2 aulas por dia, mas a gente está conseguindo resolver bem a matéria com 1 aula, 1 aula e meia. Lembrando que a gente melhor sobrar tempo do que faltar tempo, né? E aí eu consegui dividir bem as nossas aulas para a gente não perder tanto assim, tá? Então, o que eu queria lembrá-los também é que, apesar de a gente ter entrado no assunto de ótica, essa semana você tem a primeira avaliativa, a primeira atividade, né, lá no site, no Moodle, mas ainda assim é uma referência à última semana, né, que é com relação a ondas. Então, na hora que você entrar aí para fazer a nossa atividade, ainda vai ser relacionado com ondas, tá? A da semana seguinte, aí já é relacionado com ótica. Eu tô esperando passar por essa semana e a próxima, que é exercícios, para lançar a atividade de ótica para vocês. Então, a atividade de ótica vem na semana que vem, tá? Essa semana a gente fecha o estudo lá de ondas para você completar aquele módulo 6, tá bom? E é isso, pessoal. Hoje vocês estavam muito caladinho aí, mas espero que vocês tenham entendido todo o assunto da nossa aula. Eu não vou avançar demais, porque senão a gente acaba adiantando muito o nosso conteúdo e não tem necessidade de sair correndo com a nossa matéria. Nós temos tempo suficiente para poder passar pelos módulos e concluir o nosso livro exatamente no prazo desejado, tá? Só tinha um vídeo que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aproveitar já que sobrou um tempinho. Deixa eu ver se acho um dos vídeos que mostra pelo menos a dispersão da luz. Ó, tem um. Já, já, já falei para vocês do canal do Física Universitária, né? É, é, que eu sempre falo deles para vocês, né? Da, que eu sigo muito esse canal. E aqui tem um breve experimento mostrando a dispersão da luz, exatamente esse fenômeno da luz, no qual a gente consegue ver as cores. Vou passar para vocês agora, então.
Beleza, pessoal. Isso aí foi só um gostinho aí do que espera a gente daqui para frente. Veremos então muitos fenômenos ópticos, esse foi um deles, que já fala sobre a dispersão. E aí depois a gente, assim que a gente aprender os outros fenômenos, como reflexão, refração, espelhos e lentes, aí os fenômenos começam a melhorar e a gente consegue ver vários fenômenos para discutir aqui. Tá bom? Bom, chegando ao final, vou dar por encerrada a nossa aula, apesar de ser antes do horário previsto, mas o conteúdo para o dia de hoje foi completo. E boa semana para vocês, bons estudos na lista. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Valeu, bom dia, boa semana. Tchau.